Então, gente, muito prazer estar aqui com vocês. Eu preparei uma palestra assim gigantesca, muito maior do que eu poderia dar, porque esse tema do diabo é enorme, né? É um tema extremamente vasto e muito difícil de ser abordado de maneira sintética. Eu vou tentar assim dar um panorama geralzão, né? Algo bem sintético mesmo, de modo que a gente consiga pelo menos ter uma certa imagem, uma ideia, né, do que foi esse imaginário diabólico na Idade Média e depois na Idade Moderna. Eu vou começar então por Dante, né, que é justamente o nosso tema da exposição aqui da PUC, e começo pelo canto 34, que é o canto onde o diabo aparece em Dante. Muito rapidamente, porque eu vou tentar correr, né, para abarcar o máximo possível de questões, eu só deixo assim mais ou menos pincelado que onde está o diabo, né, em Dante, existem 3 bocas com 3 sujeitos sendo comidos, engolidos. Por que ele faz isso, né? Há diversas interpretações, uns dizem que é uma referência à Santíssima Trindade, né? O diabo come 3 sujeitos porque ele está fazendo uma referência à Virgem, entre outras questões aí que podem ser bastante debatidas, né? Não há um consenso sobre isso. Mas a questão interessante são quais, né, são estes sujeitos que estão na boca do diabo, na boca de Satã. Um deles, claro, é o Brutus, aquele sujeito histórico muito famoso que teve vamos dizer assim, uma proeminência na Idade Média, um interesse fora do comum e que também vai ter depois na Era Moderna e na Era Contemporânea, que é o Brutus, traidor de César, né, do famoso até tu Brutus e etc. Dante coloca ele ali como um dos maiores traidores da humanidade no mundo terreno. Né? Então, só para ilustrar, Brutus, depois de ter conseguido matar César. E além de Brutus, no outro lado está o Cássio, que foi um outro grande conspirador romano, né, que conseguiu matar Júlio César junto com essa contenda com Brutus. Aqui é uma xilogravura medieval, onde mostra 3 cenas, eu vou falar muito brevemente. Né? A primeira cena é da Pórcia, a mulher do Brutus, e a Pórcia estava conversando com ele, meio que, vamos dizer assim, incitando, né, ele a fazer a traição, a cometer a grande traição. Depois ele então trai, finalmente nessa segunda cena, Júlio César e enfim o Brutus morre numa batalha, né, contra os remanescentes de Júlio César, aqueles que estavam ainda aliados a ele, né, pós-mortem, e na morte então de Brutus nessa batalha, a Pórcia se mata também, vamos dizer assim, extremamente amargurada pelo que aconteceu, né, ressentida de tudo que ela tinha causado junto com Brutus. Então, só para dar um último exemplo de como que o Júlio César era muito interessante, né, uma figura muito proeminente na Era Medieval e depois na Era Moderna, aqui tem um mapa do século XVII, onde existem 4 sujeitos representados basicamente. O comendador da obra, o sujeito que fez a obra, Ptolomeu, né, que teve as suas contribuições geográficas, enfim, e ali Júlio César como um das grandes figuras do mundo ocidental. Mas nos cabe falar principalmente do sujeito que está na boca primária do diabo. Esse sujeito, ele, vamos dizer assim, é praticamente engolido por inteiro, só ficando as perninhas. E vocês não podem nem, né, duvidar de que esse sujeito, evidentemente, é o Judas Iscariotes, o grande traidor, o maior traidor do mundo ocidental na cosmogonia cristã. Então, nessa pintura, a gente vê o Judas meio que, né, indo em desencontro à Santa Ceia. Aqui uma pintura do Giotto, que eu vou falar muito brevemente, porque eu quero abarcar todas as outras questões. O beijo de Judas. É interessante porque Judas ele é uma figura amarela, que chama atenção no meio dessas outras várias figuras. E se a gente for aproximar, Judas é o sujeito mais feio, né, de todos os outros. Apenas para lembrar rapidamente a história bíblica, Judas dá um beijo em Jesus porque ele diz às tropas romanas que o sujeito que ele beijar é Cristo e que, portanto, né, eles deveriam atacá-lo assim que soubesse. Então, Judas dá o beijo e as tropas romanas ali atrás vão buscá-lo. Aqui é uma ilustração do Gustave Doré, onde mostra mais outra cena do beijo de Judas, né? Essa aqui é bem interessante porque Judas está com essa cara maquiavélica, retorcida, ele parece a Branca de Neve, né? A Branca de Neve não, a bruxa da Branca de Neve, pela maneira retorcida e bestial que ele se encontra.
E aqui, né, lembrando mais uma vez a história bíblica, no finalzinho, né, um dia seguinte, praticamente depois desse beijo fatídico, Judas se mata, né, tamanho foi a sua, vamos dizer assim, o peso que ele teve que suportar em ver, né, Jesus ter sido julgado pelos romanos. Então essa é uma imagem da Catedral Saint-Laz d'Autun do século XII e mostra de maneira muito interessante Judas sendo enforcado por 2 demônios, né? Ou seja, obviamente ele lá se encontrava no inferno e o imaginário medieval vai colocar Judas como grande traidor, né, da humanidade. Por outro lado, nós temos, é claro, aquele que é o grande traidor, não só da humanidade, mas de todas as coisas, que é Satã. E esse, né, que também vai estar no último círculo do inferno, junto com os 3 traidores. Eu vou falar muito brevemente sobre quem é Satã, através de várias interpretações de textos apócrifos, né, não havendo aí, portanto, uma certa unidade de quem foi o diabo. É muito difícil de dizer de forma absolutamente peremptória, né, quem foi o demônio. Mas, traçando alguns elementos, a gente consegue mais ou menos conhecer a sua história, né? Então, Satã, em primeiro lugar, por óbvio, foi um anjo, né, um dos anjos mais proeminentes de todas as outras criações de Deus. E esse anjo, que era Lúcifer, o iluminado, né, ele era invejoso, enfim. Vão haver inúmeras interpretações sobre o que o diabo fez, o que Lúcifer até então fez para, por assim dizer, trair Deus, né? Mas tem inclusive textos apócrifos, pelo que eu andei pesquisando, do Evangelho de Judas, que vai dizer que foi por conta de uma anja, enfim, coisas assim absurdas se a gente for pensar, né, no que é a história oficial. Mas, de fato, o que ocorre é que Lúcifer vai trair Deus e, para essa traição, ele vai convocar um exército, não é, de outros anjos nesse ato traidor. No momento que ele convoca esse exército, então, São Miguel, e pelo menos nessa ilustração de Doré e nessa outra de Mihail Zicke, do século XIX, vai, no primeiro caso, Deus e no segundo caso, São Miguel Arcanjo, vão expulsar, né, o demônio do paraíso, vão repreendê-lo. Nisso, então, o Lúcifer vai pegar todo um exército de anjos, fazendo uma assembleia, não é angelical, onde nessa assembleia ele, enfim, consegue fazer um conluio, uma contenda contra Deus, a guerra, né? E eles vão todos à guerra. Nessa guerra, então, a gente sabe qual é o resultado, ainda que a batalha tenha discorrido no céu e Satã tenha tido, né, algumas vitórias, de fato, o arcanjo Gabriel vai vencê-lo e aí Lúcifer vai cair do céu no episódio que é conhecido como A Grande Queda, né? Que Gustavo Doré também vai mostrar dessa forma lindíssima. Então, sendo expulso, sendo derrotado pelo arcanjo Miguel, Lúcifer vai cair dos céus e nessa queda ele vai formar um buraco, né, gigantesco na Terra e vai cair até o inferno, né? Vai cair até as profundidades do planeta Terra, que vai ser o inferno. E aqui é muito interessante a gente observar que Satã chegou ao mundo terreno, né, terrestre, e chegando ao mundo terrestre ele tenta de alguma outra forma, vamos dizer assim, atacar Deus. De alguma outra forma ele tenta, de todas as maneiras, fazer com que Deus seja machucado, por assim dizer. Então, como a gente sabe, na história bíblica, Deus cria Adão e Eva e o diabo, por óbvio, se faz, né, de serpente e consegue a primeira grande vitória contra Deus, que foi tentar as suas próprias criações para o seu lado, né? Ele vai tentar Adão e Eva para comer a maçã e aí Adão e Eva são expulsos do paraíso terrestre e passam a viver então, né, sob o pecado. Então essa foi a grande vitória do diabo, que não vai conseguir tê-la novamente quando ele vai se encontrar com Jesus Cristo. As famosas tentações de Cristo, né, são os momentos em que o diabo vai tentar de todas as maneiras possíveis convencer Jesus a segui-lo. E Jesus, em todas as vezes que ele tenta, por óbvio, né, vai negá-lo. Então, nessas duas representações muito, muito interessantes, a gente vê um Satã aqui nesse lado feio, um Satã meio que disforme. Aqui eles estão, na verdade, reproduzindo um caso em específico, né, que é quando Satã fala assim para Jesus: bom, se tu está guarnecido por todos os santos, se tu és tão poderoso, né, e Deus vai sempre te ajudar, etc., então pula desse penhasco.
Então Satã está dizendo para ele, vai, pule, nada vai ocorrer. E Jesus, por óbvio, diz que não precisa fazer isso, né, por confiança que ele tem no poder divino, no poder de seu Pai. Bem, e aí a gente chega, né, traçando mais ou menos aí o que foi uma imagem do diabo na cosmogonia cristã, a gente chega no que foi o diabo da Idade Média, né, que aí vai passar por inúmeras transformações que a gente vai ver em diante. Então o diabo da Idade Média, pelo menos do cristianismo primitivo até o ano 1000, é um diabo muito parecido com aquela primeira figura que a gente viu aqui, que é um diabo mais humano, não é tão feio, né, ele não é bestial, ele não tem um aspecto horrendo como ele vai ter depois. O primeiro diabo é um diabo bonito, né, como a gente vê nesse afresco de uma igreja lá do século VI, e ele, pelo menos durante esses primeiros momentos, vai ser representado desta maneira. No entanto, o diabo continua sendo, né, o grande tentador que vai tentar os seres humanos na sua batalha eterna até o Apocalipse, né, contra Deus. E nessa batalha, nessa tentação, ele vai tentar, por assim dizer, o Santo Antão, né, o Santo Antônio, que foi um santo que foi para o deserto, e neste deserto ele sofreu inúmeras tentações do diabo, que lhe oferecia mulheres, comida, água, entre outras coisas, e assim como Jesus, né, o Santo Antão conseguiu resistir aos poderes do diabo. Então essa é uma história que foi muito difundida nesses primeiros anos da Idade Média, a história de Santo Antão. Há também o texto de Judas, apócrifo, né, que vai tratar sobre o diabo de uma maneira diferente, que é como eu tinha comentado no início, né, um diabo apaixonado, enfim. E nós vamos ter também o diabo bíblico, né, que é o diabo que ainda resiste hoje pelo menos em seus nomes. A Bíblia dá vários nomes para o diabo, né? Diabolos, demons, espíritos malignos, espíritos imundos, anjos malignos, adversários malignos, temptator, Rei Satã, Lúcifer, Beuzebu, Baal, Beliar, Balfegor, Bemote, Asmodeu, Astoraf e Leviatã. Né? São os nomes principais que o diabo vai ter na Bíblia. Esses nomes todos têm uma significação, mas os mais famosos, por óbvio, são Diabolos, Demon, Lúcifer e Satã. Né? Diabolos é o que separa. Demon são espíritos, vem do grego, né, e tratava sobre espíritos gregos, enfim, dentro da cosmogonia da Antiguidade Clássica. E Satã, nesse caso aqui, é o acusador, mas só Satã significa, né, aquele que separa, né? E Lúcifer, que é o mais luminoso, como a gente já havia comentado. Então esses são os 4 nomes assim mais famosos de Satã, mas a gente vê que o diabo tem vários outros, sem falar dos nomes populares, né? O capiroto e por aí vai. Bom, falando ainda do diabo bíblico, eu vou pegar alguns versículos onde o diabo aparece, né? João 12:31 diz que o Satã, que o diabo é o príncipe deste mundo. Sabedoria, a serpente diabólica. Coríntios, o Deus deste mundo. E aí, então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Né, no episódio das tentações nas tentações do diabo para Jesus, Mateus 43. Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar, Mateus 4:09. Sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Pedro 5:8. Portanto, sujeitam-se a Deus, mas resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios. Esses, rápidas amostras de como o diabo aparece na Bíblia, é só para ilustrar e para a gente ter uma primeira ideia do que seria esse diabo bíblico, sobretudo da antiguidade, dos primeiros momentos em que o cristianismo, né, começa a ter proeminência na Europa. E esse diabo, essas interpretações futuras do que vão ser esses textos, né, vão definir vários tipos de diabos, como a gente vai ver. O fato é que durante esse primeiro momento da Idade Média, dessa antiguidade tardia, o diabo ele está um pouco assim, vamos dizer que quieto, né? Ele está um pouquinho na dele, ele não aparece tanto, ele não está na iconografia como ele vai estar depois, na Baixa Idade Média. Nesse momento da Alta Idade Média ele aparece em casos edificantes, aparece aqui e ali, mas ainda não é
aquilo que o Legoff vai chamar de a explosão diabólica, né, que vai ocorrer no século XI e XII. E aí que a gente começa mais, né, a chegar nas representações atuais do diabo, do Satã. Nas aparições relatadas pelos monges, como Raoul Glaber, de 1048, ou Guibert de Norrain, de 1115, o diabo assume aparência humana, mas inquietante. É pequeno e feio, macilento e corcunda, vestido de modo sórdido, às vezes negro como um etíope. Isso é muito interessante, né, porque depois vai desencadear, no contexto das conquistas ibéricas, enfim, como uma forma de legitimação de conquista, né, contra os povos que eles encontram em outros lugares. A partir do século XI, desenvolve-se uma iconografia específica do diabo. Seu corpo conserva uma silhueta antropomórfica, mas essa forma feita por Deus, a sua imagem, é pervertida, tornada monstruosa pela deformalidade e pelo acréscimo de características animais. Focinho, presa, chifre, orelhas pontudas, asas de morcego e, a partir do século XIII, cauda, corpo peludo e garras de ave. E a gente vai ver como que essas imagens do diabo vão ser depois muito, vamos dizer assim, difundidas, né? Só um segundinho. Combustível é importante. Bom, vendo então as primeiras imagens do diabo, da onde surgem estas imagens, né? É interessante observar que não existe, mais uma vez, um consenso da onde vem de fato determinados elementos, determinadas características demoníacas. O que se pode dizer, por exemplo, é que algumas crenças, religiosidades, costumes, folclores da cultura popular camponesa vão ser interpretados depois, posteriormente, né, pelos inquisidores, pelos padres, enfim, como representações de Satã. E essa cultura popular camponesa vai, portanto, interferir no pensamento teológico medieval, na construção imagética de Satã. Então, por exemplo, nós temos um deus celta, e eu não estou dizendo de maneira assim afirmativa como, né, certo que isso de fato ocorreu assim, mas o fato é que há um deus celta que possui chifres enormes como símbolo de poder e tal, e que pode ter, né, sido, nas suas manifestações religiosas da cultura popular camponesa, um dos arquétipos de Satã, né? Então, o Russell, um historiador inglês, vai dizer que o encontro entre as religiões célticas e teutônica e o cristianismo foi um dos passos mais importantes na formação da bruxaria histórica, né? Que é isso que a gente está falando dessas culturas camponesas. Aqui é muito interessante porque é uma iluminura do século, eu acho que 14, do século XIV, que mostra uma pessoa morrendo, moribunda, e o diabo ali, né, prostrado em cima dela, esperando a sua alma sair. Né, porque aqui, pelo menos nessa representação, a alma da pessoa sai pela boca e o diabo já está, né, muito pronto para ir ali comer, vamos dizer assim, a sua alma. Isso é uma imagem bastante constante, porque o diabo ele possui uma bocarra, né, nessas primeiras iconografias medievais. O diabo tem uma boca larga, que de tão larga forma, né, o inferno todo, onde ele consegue consumir as almas, né, dos cristãos pecadores, enfim. E aqui a gente mostra um anjo, provavelmente o Miguel, né, fechando as portas do inferno, que é a boca de Satã. Uma imagem bastante temerosa. E outra figura medieval muito, muito importante, né, a figura de Merlin, que é um mago que foi concebido por Satã. Na verdade, ele foi concebido por um íncubo, que é um demônio que aparece no sonho, segundo essa cosmogonia medieval teológica, né? É um demônio que nos sonhos ele aparece para, vamos dizer assim, acasalar, né, no sentido mais óbvio da palavra, com uma mulher. Tem o íncubus e o súcubus. O súcubus é o demônio que se parece com um homem, né, que se parece com uma mulher e faz isto com um homem. E o íncubus é o contrário disso, né? Então Merlin, ele depois de uma assembleia, né, de diabos ali no inferno, esses diabos decidem que vão fazer com que um mago, filhos deles mesmos, vamos dizer assim, habitem, né, a terra. Então um íncubo consegue fazer sexo, né, enquanto uma pessoa está dormindo, e ali insemina, o sêmen de Satã e nasce o mago Merlin, né? Obviamente isso é uma história imaginária, literária, mas que teve uma difusão gigantesca na Idade Média. E aí, mais um pouquinho dessa história, a gente vê um pouco as representações de Satã
né? Pelo menos essas primeiras representações do século XIII. Então é engraçado porque os demônios, né? E aqui só para deixar claro que não haja confusão, eu não falei porque eu estou correndo para tentar abarcar tudo, né? Mas nós temos aqui um exército de demônios justamente pelo fato de que o diabo conseguiu mobilizar um exército de anjos e esses anjos também caíram com ele, né, quando do episódio da queda. Então há teólogos que vão dizer, por exemplo, eu acho que depois vamos falar sobre isso, teólogos medievais, que vão dizer que para cada pessoa existente há ao menos 2 diabos, né, que ficam tentando o sujeito, mas depois a gente vai tratar melhor disso. A gente vê então nessa iluminura do século XIII um íncubo conseguindo, com a mãe do Merlin, né, inseminar o sêmen de Satã. E aqui essas imagens são muito interessantes, né, porque elas misturam de fato vários elementos animalescos e elementos assim completamente, pelo menos, bizarros, né, para o nosso imaginário. Então os diabos têm faces nos joelhos, eles têm formas de pelagem diferentes, né, de outros animais, tem chifres que são também diferentes, enfim, seios, entre outras coisas bizarras, né? Ao mesmo tempo sedutor e perseguidor, o Satã dos séculos XI e XII certamente assusta. No entanto, ele e seus acólitos são por vezes tão ridículos quanto terríveis. Por isso, tornam-se progressivamente familiares. A hora do grande medo do diabo ainda não chegou, vai dizer o historiador francês Jean Delumeau. E aqui vale trazer um caso muito brevemente, que é um caso do Decameron. Um dos contos do Decameron vai falar um caso muito engraçado. Imaginário, né, por óbvio, mas que era um conto que utiliza o Satã de maneira muito constante e de uma forma muito cômica, diferente do medo do Satã, né, que a gente vai depois ver muito no século XVI e XVII. A história é mais ou menos assim. Uma jovem virgem, ela quer ser uma beata, né? Ela quer ser, por não saber como seguir Deus, por não conhecer a religião cristã, uma vez que ela mora no Egito, ela tenta de todas as maneiras uma proximidade com Cristo. O que ela faz? Ela vai para o deserto encontrar outros eremitas, né, que lá estavam em atitudes sagradas, né, por assim dizer, para tentar um contato maior com Deus. Indo lá no deserto, encontrando várias cabanas, na primeira cabana de um cristão, ela meio que se depara e fica um pouco assustada, porque esse cristão não parece tão cristão assim. Ele vê a moça que é muito jovem, tem 14 anos, virgem, acha ela muito bonita. O cristão, para não pecar, vai dizer o seguinte para ela: não, vai na cabana do outro ali, que ele é mais beato, mais santo que eu. Né? Ele não vai fazer nada contigo, ele vai te ajudar, né? Ele tem muito mais sapiência com relação às coisas de Cristo. Então ela vai para essa segunda cabana e o sujeito de lá passa pelo mesmo problema. Ele se sente atraído, tentado pelo demônio, né? E diz: não, vai naquela outra cabana lá, caminha mais um pouco e encontre outro sujeito. A mesma coisa acontece, até que ela finalmente chega num local, né, numa outra cabana, onde tem um jovem que é conhecido como muito, vamos dizer assim, prostrado, né? Ele é muito contido e muito devoto. E esse jovem aceita, né, que ela fique ali, junto à sua cabana, para ensinar ela as coisas de Cristo, por assim dizer. Acontece, porém, que o sujeito é tentado pelo diabo de uma maneira incontrolável e ele acaba se deixando levar. O diabo toma conta dele e ele decide que ele não vai conseguir ficar ali por muito tempo sem tocar naquela pobre virgem. Acontece então que o sujeito vai fazer o seguinte: muito astuto que era, ele vai chegar para a virgem e dizer o seguinte: bom, você quer chegar em Cristo? Então me ajude a botar o demônio de volta no inferno. E aí a virgem ficou assustada, não sabia bem o que era, mas ávida por aproximar-se a Cristo, ela decide, né, botar o demônio no inferno. Nisso, o tal do eremita vai dizer o seguinte para ela: bom, tire as roupas e assim eu também irei tirar. No momento que ele tira as roupas, lembrando que essa é uma história cômica, né, que era uma cômica lá no século XIV, eu acho que ainda hoje continua cômica, eles tiram a roupa e uma protuberância, né, se eleva neste homem
ao vê-la nua da maneira como ela veio ao mundo. Acontece então que ele diz para ela o seguinte: bom, esse aqui é o diabo. Esse aqui é o diabo e esse diabo está me atormentando, eu não aguento mais, eu preciso de algo que me ajude a pará-lo. E só você vai conseguir me ajudar a deixar, né, com que ele deixe de me tormentar. O modo como a gente pode fazer isso é colocando ele no inferno. E aqui, o que você tem aí embaixo é o inferno. E assim, a jovem, vamos dizer que aceita, né, a missão que ela pensa ser uma missão muito cristã e bota o diabo no inferno. Ela faz isso diversas vezes e ela o homem começa a se cansar, o eremita começa a se cansar, ele que estava dominado pelo diabo, e aí aparece vamos dizer assim, outro arquétipo medieval do diabo, que é um dos malefícios maiores dele, que é a impotência, né? O sujeito, por conta dos próprios malefícios diabólicos, começa a ficar impotente e não consegue mais ressuscitar o diabo, por assim dizer. Mas a moça diz: bom, mas o meu inferno está me incomodando, eu preciso, né, preciso botar o diabo no inferno de novo. E eis então que ela não consegue mais convencer ele, porque ele já, né, não consegue mais se elevar, e enfim, ela volta, né, para sua cidade, e aí, bom, vocês devem imaginar o que acontece depois, né? Mas é uma história de Boccaccio, um dos grandes discípulos de Dante, que talvez mostram como que a figura do diabo não necessariamente era tão assustadora, né? Não era tão assim diabólica, tão terrível como a gente pode imaginar. Enfim, né, a gente chega aí onde é o maior crescimento, a ascensão maior do diabo, onde vai ocorrer 3 elementos muito, muito importantes, que é o satanismo, o fim do mundo e a imprensa, segundo Jean Delumeau. Uma importante reflexão demonológica manifesta-se na Igreja entre 1280 e 1330. A escolástica busca então compreender melhor e definir as possessões, a invocação dos demônios, os sabás de feiticeiros, a magia e os sortilégios. Isso acontecendo, portanto, no século XIII, que é o século do advento das cidades, né, onde a Igreja começa a ter um controle maior, onde ela começa a ter uma proeminência muito maior e, sobretudo, onde, ou pelo menos era até o século XII, né, o cristianismo consegue chegar em todos os lugares da Europa, sem exceção, ainda que tenha, obviamente, aqueles que não se converteram, né, mas seriam casos isolados, porque o cristianismo até o século XII se torna hegemônico na Europa. Acontece, então, que depois dessa reflexão demonológica, depois de todas esses antecedentes, a gente chega em Dante, né, que o Delumeau vai dizer o seguinte: a partir do século XIV as coisas mudam, a atmosfera se torna pesada na Europa e essa contração do diabólico, conseguida pela Idade Clássica das catedrais, dá lugar a uma progressiva invasão demoníaca. A Divina Comédia marca simbolicamente uma passagem de uma era a outra e um momento a partir do qual a consciência religiosa da elite ocidental deixa por um longo período de resistir à convulsão do satanismo. Essa obsessão ganha 2 formas essenciais, ambas refletidas pela iconografia: um alucinante conjunto de imagens infernais e a ideia fixa dos incontáveis armadilhas e tentações que o grande sedutor não cessa, né, de inventar para perder os humanos, de maneira que, portanto, ele consiga atingir a Deus, né, de alguma forma. Então é nesse contexto, né, que a Divina Comédia nasce, nesse contexto onde os teólogos, a alta cultura medieval, enfim, já conseguem definir mais ou menos alguns padrões gerais do que é o diabo, de que heresias existem, como combatê-las, enfim. Né, esse século XII e XIII, onde a ascensão da Igreja, né, se solidifica, se cristaliza, vai de maneira quase que natural impactar Dante para a sua primeira grande representação do diabo. E aí a gente sabe, né, que o século XIV é o século das grandes desgraças, né, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, o cisma da Igreja, o século da Grande Depressão, né, da Idade Média, vai acentuar a ideia do poder demoníaco, vai acentuar o fato de que todos os terríveis sortilégios, todas as coisas horrorosas que estavam ocorrendo, por óbvio, né, haviam sido causadas por Satã, ou por Deus como punição pelos pecados dos humanos. E aí o Satã começa a crescer, né, ainda mais nesse imaginário medieval. E aí começam a surgir os manuais, né? Um dos primeiros manuais contra o satanismo e contra as crenças diabólicas vai ser o Manual dos Inquisidores, do Nicolau Eymerich. Então ele vai dizer o seguinte:
Em geral, devido ao efeito das visões, das aparições e das conversas com os espíritos do mal, tem uma expressão maliciosa e o olhar dissimulado. Ele está falando sobre um sujeito que está sendo inquirido, né, num processo inquisitorial. Põe-se a adivinhar o futuro, mesmo as coisas que dependem somente da vontade de Deus ou dos homens. A maioria faz alquimia ou astrologia. Se levarem a um inquisidor alguém acusado de necromancia, e se o inquisidor perceber que é astrólogo, alquimista ou adivinho, terá um indício certo. Todos os adivinhos são, manifestam secretamente, adoradores do diabo. Isso não era um consenso, né? Por óbvio que havia intelectuais que diziam que não, que adivinhos e alquimistas não eram dessa maneira, ainda que Dante, né, como a gente sabe, coloca os alquimistas no inferno, mas o fato é que para Aimeric isso acontece. Os astrólogos também, os alquimistas idem, pois quando não conseguem os seus fins, quando os astrólogos e os alquimistas não conseguem o que eles querem, pedem conselho ao diabo, suplicando-lhe e invocando-o. E se suplicam, veneram, evidentemente. Então já começam os primeiros, vamos dizer assim, as primeiras regulamentações do diabólico, das heresias, enfim, depois vai ser, né, manifesto no caso da caça às bruxas. Então a gente já está aí no século XIV, no século XV, aqui a gente tem um exemplo de iconografia onde o diabo aparece, não é um diabo, o grande diabo, né, que era o Lúcifer, aparece numa fornalha sendo torturado por outros diabos, e aí volta o tema da grande boca, né, da bocarra sugando as almas, enfim. Então as almas aqui são, né, pecadoras, são levadas para dentro do diabo. Aqui é interessante porque a gente vê o que provavelmente é um cardeal, né, e outros eclesiásticos não dá para ver muito bem por conta da qualidade aqui. Além disso, a gente tem, e aí se retorna um pouco o imaginário de Dante, como a gente pode ver como que a imagem criada por Dante, né, foi bastante influenciadora, porque ainda no século XV o diabo de Dante vai aparecer. Nesse, eu acho que é um afresco, eu acho que sim, que é um afresco do Juízo Final, vai mostrar, por exemplo, aqui nesse ladinho, vou colocar aqui melhor para ficar mais visível, o inferno. Eu acho que não sei se... aqui. Agora eu acho que dá para ver um pouquinho melhor. O inferno com seus círculos dantescos e um diabo com 3 bocas, um diabo horroroso, chifrudo, negro, né, como a gente viu que era um dos elementos que caracterizavam o diabo, comendo 3 sujeitos, né? Que é Brutus, a gente sabe, Cássio e o Judas. Aqui mais uma imagem do diabo, Santo Agostinho e o diabo. Essa daqui é uma imagem controversa, não tive ainda muita conclusão com relação a ela, porque eu vi 2 versões, uns diziam que era Santo Agostinho, outros diziam que era outro santo, enfim, eu não soube concluir. Se a professora souber, eu acho que vai nos ajudar bastante, mas eu não soube bem do que se tratava. O fato é que, né, tem mais uma representação do diabo de maneira mais ou menos parecida com as anteriores, né? Um diabo as partes traseiras têm um rosto, né, ao invés dos joelhos, como a gente viu anteriormente. É um diabo muito feio, né, com asas de morcego, enfim. E claro, né, não podia deixar de ser o Jardim das Delícias de Bosch, onde mostra uma imagem incrível, né, do inferno. É um inferno muito tenebroso, com seres e criaturas incríveis, maravilhosas ainda hoje pela imaginação de Bosch, que faz demônios parecendo porcos, outros horrorosos como esse daqui, que parece uma espécie de um morcego, um coelho, enfim, todos eles fazendo, né, as piores coisas que se pode imaginar contra os condenados. E aí o Delumeau vai dizer que a imprensa de Gutenberg, né, a prensa de Gutenberg vai ser um dos fatores maiores para a disseminação do poder do diabo, uma vez que é através dos livros, através das cartas, através de todas as manifestações desse primeiro momento difusional, que vamos dizer assim, a cultura alta e a cultura baixa da Europa vão conhecer melhor, né, o diabo, como por exemplo, Lutero vai mostrar. Lutero, e aí eu acho que isso sai um pouquinho da lógica, né, do ensino médio, enfim, de que o diabo e outras coisas são coisas necessariamente da Igreja Católica e tudo mais. Mas o luteranismo vai ser extremamente importante na difusão do medo do diabo. A gente vai ver melhor um pouquinho, né, isso depois.
O fato é que, por conta da prensa de Gutenberg, vai ter, por exemplo, o Malleus Maleficarum, que vai ter a difusão do Malleus Maleficarum, que vai ser extremamente conhecido, vai ter mais de 30 edições, né, desde o seu lançamento, e o Delumeau vai dizer o seguinte: por toda parte presente o medo desmedido do demônio, autor da loucura e ordenador dos paraísos artificiais, esteve associado na mentalidade comum à espera do fim do mundo. O elo entre eles é sublinhado no texto de abertura de O Martelo das Feiticeiras. Em meio às calas medidas de um século que desmorona, o inimigo, o diabo, sabe em sua raiva que só tem pouco tempo à sua frente. Assim faz crescer no campo do Senhor uma perversão herética surpreendente, a das feiticeiras, né? Então o Malleus Maleficarum vai ser um dos grandes difusores do medo do diabo, segundo o Delumeau. E aí eu volto ao tema do Lutero, porque o Lutero vai, por exemplo, dizer que a própria igreja é tomada por diabos, a própria igreja está demoníaca e ele precisa, nessa cruzada, né, vencer esses poderes satânicos, enfim, que tomam conta da Europa nesse momento. E aí, né, essa frase eu acho que ela é extremamente importante. Foi no começo da Idade Moderna e não na Idade Média que o inferno, seus habitantes e seus secazes mais monopolizaram a imaginação dos homens do Ocidente. Eu esqueci de colocar a referência, mas foi o Delumeau, né, que disse isso. Ou seja, isso completamente que destrói aquele imaginário, aquele senso comum, melhor dizendo, da escola, né, que ainda é muito reproduzido, de que a Idade Média é a Idade das Trevas, é a Idade Média o local de todas as crenças absurdas, de todas as crenças irracionais, de toda aquela coisa, né, que a gente conhece. Sendo que a Idade Moderna que foi responsável pela grande explosão diabólica. O fato é que esses intelectuais, sobretudo aqueles que eram voltados à Inquisição, aos pensadores do Malleus Maleficarum, que eram grandes pensadores, né? É muito interessante ler o Malleus, porque eles ficam realmente num debate teológico sobre, inclusive, a própria existência das bruxas. Eles mostram, de modo escolástico, né, por argumentos e exemplos e autoridades, que sim, as bruxas existem, enfim. Mas é muito interessante mostrar como que esses intelectuais vão, de maneira peremptória, afirmar que o diabo é o príncipe deste mundo. Uma vez que ele caiu dos céus e aqui ele se encontra, quem domina o mundo terreno é, acima de qualquer um, o diabo. No entanto, Deus tem o poder muito maior sobre o demônio. No sentido de que Deus pode, por exemplo, impedir o demônio de fazer determinadas coisas. Deus, santos e outros anjos, né? O fato é que o diabo vai ter limitações, ele não pode tudo. No entanto, né, ele pode se Deus permitir. E isso é uma questão assim, teológica que eu vi em praticamente todos os textos que eu li. Né? Ou seja, o fato de que se acreditava de maneira bem explícita que o diabo fazia tudo desde que Deus permitia. Né? Se Deus via um filho seu pecador, que foi tentado pelo diabo, nada ele podia fazer, né, por conta esqueci o nome agora, da doutrina que todos nós temos, né, desde o nascimento de Adão e Eva, onde a gente pode fazer o que a gente quer. Livre-arbítrio, claro, com certeza. Por conta do livre-arbítrio, o diabo não teria como, né, Deus, aliás, não teria como intervir. A emergência da modernidade em nossa Europa Ocidental foi acompanhada de um inacreditável medo do diabo. A Renascença herda seguramente conceitos e imagens demoníacas que haviam se definido e multiplicado no decorrer da Idade Média, mas conferiu-lhes uma coerência, um relevo e uma difusão jamais atingidos anteriormente. Isso é muito interessante, né? Porque daí sim o diabo vai explodir de uma maneira impressionante em todos os lugares. Né? Sua própria natureza tende à diversidade e às metamorfoses que os tornam imperceptíveis e perigosos. E aí, alguns autores, que é o que eu vou mostrar para vocês, vão tentar traçar que diabo é esse que foi construído na modernidade, sobretudo. Né? Os relatos medievais estão cheios de manifestações do diabo em forma animal. Nada impossível para ele, nem mesmo tomar os traços do arcanjo Gabriel, da Virgem ou de Cristo, segundo o historiador francês Bachet. Né? Aqui mais uma iconografia do diabo do Dante. O que o diabo é capaz de fazer então? Provoca catástrofes naturais, tenta os homens através dos sonhos, de aparições ou somente suscitando maus pensamentos, pode possuir o corpo de pessoas, né? São os diabos obsessores, aparece na boca de maus conselheiros, como fez na boca de Judas, castigam os maus no inferno e competem com os anjos pela alma dos moribundos, como a gente já tinha visto. E é o grande enganador, né, o maior enganador traiçoeiro que age por meio das grandes ilusões. Tá?
E aqui eu trago mais uma vez a imagem do diabo, né, como a gente tinha visto ali anteriormente, que logo na morte do sujeito já está preparado, né, para comer a sua alma, por assim dizer. E aqui tem outro exemplo do Bosch, A Morte do Avarento, né, que também mostra como que o diabo está extremamente ávido por ter a alma do sujeito pecador. Então a gente vai ver, por exemplo, ali em cima, um diabinho, né, com uma espécie de candelabro, enfim, aceso, esperando o momento. Um outro diabinho oferecendo uma bolsa, né, a bolsa era um grande signo, um grande ícone da avareza na Idade Média. Aqui nesse baú, onde um padre está pegando ali o dinheiro, ele não está fazendo, né, a extrema-unção, enfim, e as suas práticas religiosas puramente por conta dos seus desejos cristãos, enfim, ele está fazendo principalmente por dinheiro. Então ele vai pegar o dinheiro por um diabinho que o dá ali e outro que dá uma carta, não sei bem o que significa essa carta, é uma questão, né, a se pesquisar. E ali embaixo outro demôniozinho, meio que parece um dominicano, né, pela roupa, e ele está bem confortável. É interessante a gente ver que esse diabo é um ratinho, esse aqui também parece um ratinho, esse daqui parece uma espécie de peixe, não sei, é esquisito, né? E esse daqui é peludo, enfim, todos eles com essas características animalescas, né, que a gente viu. E mais uma última iconografia do século XVIII, do Goya, né, que mostra um impenitente morrendo, né, sendo ali cortejado por todos os demônios, enquanto que o São Francisco Borgia tenta salvá-lo. Então é uma imagem lindíssima. E bom, começam então os agentes de Satã. E aí eu falo primeiro, né, como não podia deixar de ser, dos índios, como a gente está na Idade Moderna. Os índios eram vistos, por Delomo principalmente, né, ele diz que os índios eram os grandes primeiros agentes de Satã, sobretudo para os ibéricos quando vieram aqui na América. E eles eram piores do que qualquer outras coisas. A gente vai ver bem como que isso vai se fazer. Primeiro porque, né, os portugueses, no caso da América Portuguesa, ao chegarem aqui, têm aquela visão edênica, né, maravilhosa, quase que de Adão e Eva, dos índios. Nos índios que não possuem maldade, que parece que não possuem malícia, que parecem ser bons, enfim, tudo na aparência eles são lindos. Então, vejam só, 1500 descobrimento do Brasil, nessa pintura portuguesa, Adoração dos Magos, em 1501, essa pintura foi feita entre 1501 e 1506, me perdoem porque sim, o autor ele é anônimo, não sabe quem é que fez essa pintura, mas mostra na Adoração dos Reis Magos já uma tentativa de apreensão, né, no imaginário europeu de aprender na sua alteridade o índio. Então o índio já deveria existir antes, né, deles terem o uso descoberto e, portanto, ele já devia estar lá, né, dando os presentes para Jesus no seu nascimento, né, junto com os Reis Magos. Então essa é a primeira imagem que se vai ter do índio, um índio bom, benevolente, enfim, que vai, inclusive, presentear Cristo, né? No entanto, isso rapidamente vai mudar quando eles começam a conhecer o canibalismo, os processos ritualísticos bélicos dos índios, né, de guerras, enfim, e a imagem do índio vai começar a mudar terrivelmente. Nessa cena do inferno, por exemplo, esses terríveis sortilégios vão estar sendo, né, presididos por um Satã, que é um índio, basicamente, parece um tupinambá, com penas e tudo mais. Aqui é outro caso interessante, isso é de uma carta da metade do século XVI, a carta de um holandês, para a gente ver como que isso não fica apenas no imaginário ibérico, né, que vai mostrar nessa ilustração vários índios sendo tentados o tempo inteiro e massacrados por vários diabos, né? Aqui um que está sendo perturbado, diabos que voam por todos os lados, aqui mais um que fica, né, incomodando os índios, enfim. E aí eu trago, né, tentando ir o mais rápido que eu posso, ao tema das bruxas, que era a outra grande, o outro grande carro-chefe de Satã, né, por assim dizer. E aí eu trago a bruxaria imaginária. Infelizmente ficou deformado, não era essa fonte que eu tinha usado, mas, né, isso é quase praxe. Por que eu decidi dedicar um momento especial só para as bruxas? Já lhes digo. Pelo fato, óbvio, das bruxas povoarem nosso imaginário hoje de maneira impressionante. Né, o tempo inteiro, né, é uma imagem que não para e que parece que não tem, né,
nenhuma chance de parar pelos próximos anos aí. Eu lembro quando eu era criança, minha lembrança mais assim primeva, né, da bruxaria foi quando eu estava na minha casa e entrou uma mariposa dentro de casa. E a minha mãe, né, eu perguntei para minha mãe, eu fiquei completamente maravilhado com aquilo, porque era uma mariposa enorme, aquelas bem grandes, sabe, que parece que tem os olhos assim nas asas. E eu perguntei para minha mãe o que era, e minha mãe disse que era uma bruxa. E eu fiquei morrendo de medo da mariposa, porque eu pensei que de fato era uma bruxa. Era uma bruxa que tinha se transmutado, enfim. Isso para mostrar como que o imaginário da bruxa, desde a infância, ele é alimentado. Né? E eu pensava ali que era uma bruxa transmutada por uma mariposa, enfim. Por que isso, então? A bruxa é mostrada, por exemplo, na Branca de Neve, lá na década de 30. Nós temos a bruxa do Mágico de Oz, na década de 40. 40 ou 30? Eu acho que é 40, né? O primeiro Mágico de Oz. Nós temos o tema das bruxas, e me desculpem porque isso é um pouquinho de spoiler, mas enfim, nós temos o caso das bruxas nesse filme maravilhoso da década de 60 ou 70, que é do Bebê de Rosemary, né, que mostra um convento, enfim, não vou falar muito para não dar spoiler. Nós temos o caso satanista do Exorcista, né, que é um dos grandes clássicos do gênero de terror, junto com a bruxa de Rosemary. Nós temos a bruxa do 71, do Chaves, a bruxa está em todos os lugares. Nós temos a bruxa do Monty Python, essa aqui é muito interessante, né? Porque a bruxa do Monty Python é uma bruxa satirizada. Vocês vejam que ela tem ali um nariz de cenoura, né? Porque eles tentam mostrar, os sujeitos que não gostam dessa mulher, que era, enfim, uma camponesa normal, tentam mostrar que ela é uma bruxa. O que eles fazem? Penduram o nariz, né, de cenoura para que as outras pessoas vissem ela como bruxa. É uma forma de satirizar o fato de que a Inquisição, por vezes, condenava sem muitas provas, né, apenas pelas aparências, enfim, uma forma de crítica, né, que o Monty Python faz. A Bruxa de Blair, que é outro dos grandes clássicos do terror. Obviamente, como não podia deixar de ser o Harry Potter, né, a saga dos bruxos, enfim. Tem recentemente, em 2015, o filme A Bruxa, né, que virou também um clássico do terror e tal. Nós temos a bruxa de Game of Thrones, tem bruxa em todos os lugares. Nós temos essa bruxa horrorosa, que é a bruxa da série Marianne, né, da Netflix, que saiu recentemente também, que é uma bruxa muito, que está se tornando muito famosa, porque a série está se tornando muito interessante, né, muito aclamada. É uma série que utiliza, me desculpe deixar essa imagem por muito tempo, mas que utiliza o imaginário cristão medieval, inclusive, sobre bruxas de maneira muito, muito forte. E moderno, por óbvio, né? Nós temos muito recentemente, desse ano, né, lançou mês passado, a Malévola 2, que a Malévola é um caso muito interessante também, porque ela é um diabo, né, ela não é nem uma bruxa, ela é claramente um demônio, pelas asas, pela a pontinha da asa dela, que nem as representações do diabo, né, como o diabo com asas, com pontinhas de morcego, enfim. E é interessante porque nesse filme 2, me desculpem pelo spoiler, né, mas eles dizem que a Malévola vem, não só a Malévola, mas os outros sujeitos da sua espécie, né, eles vêm do submundo, né, ou seja, fica mais claro impossível que a Malévola é uma espécie de demônio. Bom, tá aí mais ou menos formada, né, a imagem clássica da bruxa. Eu acho que isso é mostrado de maneira bem explícita. A bruxa com aparência grotesca, a bruxa com o chapéu pontudo, com um livro de feitiços, com o cajado ou com a vassoura, né, com o caldeirão e, obviamente, ali com o gatinho, né, com o gato preto. Essa é a imagem clássica da bruxa no imaginário de todos nós desde a infância, né? A bruxa clássica do chapéu pontudo e etc. Da onde que ela foi criada, né? Goya, lá no século XVIII, vai, por exemplo, fazer inúmeras pinturas sobre a bruxa, inúmeros desenhos, porque ele tinha uma fascinação pelo tema da bruxaria, tanto por conta mais satírica mesmo, né? Era uma forma de, vamos dizer assim, criticar a igreja, enfim. Então ele vai desenhar várias bruxas. Então, por exemplo, as bruxas estão usando seu ungento mágico para habilitá-las a mudar de forma e levitarem vassouras, né? Nessa cena, então as bruxas são horrorosas, parece, né, uma velha deformada, um cachorro, entre outras, né, que saem voando, etc. A bruxa da vassoura, também voando com a sua aprendiz. A bruxa velha, que é o outro arquétipo muito, muito potente da bruxaria moderna. Nós temos o Sabá das Bruxas,
né, onde mostra sendo presidindo esse sabá o demônio, né, em forma de bode. Nós temos o Conjuro, né, que são várias bruxas com bebês, né, num cesto, oferecendo elas ao diabo e tentando, né, vocês entenderam, um sujeito ali penitente. Nós temos também o Sabá das Bruxas, essa pintura famosíssima, né, que mostra que bruxas com, por exemplo, bebês, e, enfim, oferecendo eles ao diabo e tudo mais. Então, todas essas imagens, essa eu acho que talvez seja a mais famosa de Goya, né, o Voo das Bruxas, uma coisa que vai ser mostrada depois naquele filme da Bruxa de 2015, elas voando exatamente dessa cena, eu acho que é uma referência direta, inclusive. Enfim, tudo isso meio que vai povoar, né, pelo menos essas primeiras imagens iconográficas da bruxa como a gente conhece hoje, né, com Goya. E aí eu trago um caso para vocês, uma vez que praticamente todas as imagens, né, todos os elementos daquela imagem da bruxinha da infância, do imaginário, já estavam completos, né, que era da voadora, né, da vassoura e tudo mais. Se, por exemplo, uma pessoa estava caminhando, né, na Idade Média e vê um gato preto passando durante a noite, na Idade Média moderna, ela imediatamente se assusta e ela precisa fazer uma coisa que eu acho que vale muito a pena mostrar aqui para vocês. Eu vou ter que ficar aqui porque está escurinho, mas eu consigo ler. Aqui. Então, eu estou aqui com O Grande Massacre dos Gatos, né, um livro clássico do Robert Darnton, de História das Mentalidades, e ele vai dizer o seguinte: antes de mais nada, os gatos sugeriam feitiçaria. Cruzar com um deles à noite, praticamente em qualquer parte da França, significava arriscar-se a se deparar com um demônio, com um de seus agentes ou com um feiticeiro indo cumprir alguma malévola missão. Os gatos brancos podiam ser tão satânicos quanto os pretos, de dia ou de noite. No encontro típico, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês, uma camponesa de Bigorre encontrou um bonito gato branco, no caso é branco, ali é preto, doméstico que se perdera nos campos. Carregou-o de volta para a aldeia em seu avental e assim que chegaram à casa de uma mulher suspeita de feitiçaria, o gato pulou para fora, dizendo «Merci, Jeanne». As feiticeiras se transformavam em gatos para enfeitiçar suas vítimas, algumas vezes, especialmente na terça-feira gorda de carnaval, e uniam-se para horrendos sabás à noite. Uivavam, brigavam e copulavam de maneira terrível, sob a direção do próprio demônio, na forma de um imenso gato. Para se proteger da feitiçaria do gato, só havia um remédio clássico: aleijá-lo. Cortando-lhe a cauda, aparando suas orelhas, quebrando-lhe uma perna, arrancando ou queimando seu pelo, a pessoa quebrava seu poder malévolo. Um gato aleijado não compareceria a um sabá nem andaria solta enfeitiçando ninguém. Os camponeses, frequentemente, esbordoavam gatos que cruzavam seus caminhos à noite e descobriam no dia seguinte que as machucaduras haviam aparecido em mulheres que se acreditavam ser bruxas. Ou era isso que se dizia na tradição de suas aldeias. Os aldeões também contavam histórias de fazendeiros que descobriam gatos estranhos em estrebarias e quebravam suas patas para salvar o gato. Invariavelmente, uma perna quebrada aparecia numa mulher suspeita na manhã seguinte. Então isso mostra bastante da onde vem esse imaginário clássico do gato preto, né, que é associado a algo ruim, né, que é associado a bruxas, enfim. Eu acho que estão aí basicamente todos os elementos, né, compostos, né? Aparência grotesca, diabólica, vil, como a gente viu, né, por motivos óbvios, por conta da sua associação com o demônio, a bruxa velha, que era suspeita, enfim. O livro de feitiços, que tem uma relação muito próxima com a alta magia medieval, porque a magia, na verdade, não é uma coisa necessariamente terrível, diabólica, havia uma boa magia, né, por assim dizer. O caldeirão, que era, enfim, muito mais utilizado na Idade Média do que hoje, que era, pelo menos no caso da bruxa, visto como o local onde elas faziam seus ungentos mágicos, onde colocavam os seus bebês e etc. Os bebês, né, que seriam dados ao demônio. O cajado ou a vassoura, por onde ela voava depois de banhar, né, a tal da vassoura com os ungentos dos bebês mortos. E a aparência, bom, grotesco já falei. E sobrou o chapéu. Vocês têm ideia de onde que veio essa imagem arquétipica do chapéu? O prof não pode dizer.
Por que o chapéu da bruxa é sempre pontudo? E esse chapéu geralmente com uma fivelinha, que é uma mais estilizada. Mas geralmente o chapéu da bruxa é um chapéu com uma fivelinha e é pontudo. Da onde veio isso? Desafio vocês a... Agora veio na minha cabeça uma coisa muito maluca. Daquele negócio do Dante. Isso. Do Dante. Desculpa, não entendi. Eu não sei quem é que fez aquele quadro que tá bem na exposição ali. Que daí tem um mundo assim. Ah, sim. Bom, é uma possibilidade de pensamento. Mas eu não diria que é por aí. Eu acho que tem outro motivo. No inferno. Uhum. Do Botticelli. Uhum. O que vocês acham? Meio funil, sei lá. Lembrei daquela cultura, esqueci o nome agora, mas aquelas pessoas religiosas, altamente religiosas, que tem bastante nos Estados Unidos, que se isentam, elas ficam longe da tecnologia, enfim. Os Amish? Isso, eu acho que é isso. Amish, né? Eu quase vou gritar bingo, quase. Porque ele chegou, ficou bem quente, ficou fervendo. Esse é o chapéu clássico utilizado no século XVII por homens. O chapéu clássico utilizado, sobretudo, pelos países nortenhos da Europa moderna. Dos puritanos, sobretudo. Então, por exemplo, aqui nós temos uma cena dos puritanos saindo, né, da Inglaterra, indo aos Estados Unidos colonizar. Veja que interessante, porque os puritanos dali, homens, sobretudo e não mulheres, né, usavam esse chapéu, que é praticamente igual ao chapéu da bruxa mercantil, né, do nosso imaginário mercadológico sobre a bruxa. Então é muito interessante a gente observar que, na verdade, a bruxa que nós conhecemos do nosso imaginário é uma bruxa muito localizada, né, geoespacialmente. É uma bruxa estadunidense, acima de tudo. Eu não diria nem inglesa, é uma bruxa estadunidense criada, fabricada, né, por uma série de imagens que remontam a depois, né, eventualmente, ao comércio, né, ao fim do lucro. E hoje todo mundo, ao se fantasiar de bruxa, já imediatamente, né, pensa no chapeuzinho, no local onde vai comprar o chapeuzinho pontudo. Por favor. A Letra Escarlate mostra bem essa época aí do filme A Letra Escarlate, que fala da bruxaria e mostra os puritanos aí bem nos Estados Unidos. Fala também sobre os índios, né, que o personagem é pego pelos índios. Perfeito, perfeito. É uma ótima possibilidade de a gente observar esse imaginário, né, e como que essas imagens vão sendo, vamos dizer assim, conduzidas, né, para entrarem na nossa cabeça desde a infância, desde a nossa infância. Né, e como que isso vai sendo depois solidificado de maneira enorme. Então, o Russell, que é um historiador inglês muito importante no tema da bruxaria, vai dizer o seguinte: a Alta Idade Média foi tolerante com a feitiçaria e a heresia, se comparado às torturas e execuções do Império Romano e os enforcamentos e autos de fé da Baixa Idade Média e da Renascença. O Sínodo de Paris, em 829, promulgou um decreto com implicações sinistras para o futuro, citando as passagens intolerantes do Levítico 26 e do Êxodo, capítulo 22, versículo 18. Então agora a gente vai conhecer a bruxa real, né, por assim dizer, se é que existe uma bruxa real, entre aspas. Mas pelo menos as representações, né, das bruxas na Idade Média e Moderna, e da onde que surge, de fato, esse imaginário que a gente ainda hoje possui. Então é muito interessante observar esses dois versículos da Bíblia. Antes de eu falar deles, eu preciso necessariamente, seria uma coisa terrível a se fazer com você se eu não lesse, né, uma passagem que o Russell faz, porque ele pega todo o imaginário moderno sobre a bruxa de uma maneira muito ampla e geral e tenta, vamos dizer assim, sintetizar, né, como que a bruxa era vista na era moderna. Então ele vai dizer o seguinte: puseram-se o sol e as pessoas honestas estão dormindo. As bruxas, se bem que haja também alguns bruxos, deslizam silenciosamente para fora de suas camas, assegurando-se de que não perturbaram o sono de seus maridos ou esposas, se for o caso. Preparam-se para o sabá. Aquelas bruxas que vivem perto do local da reunião, para lá se dirigem a pé. As que residem mais longe vão a um lugar secreto, esfregam seus corpos com ungentos que lhes permitem levitar e saem voando montadas em vassouras, estacas de sebe, tamboretas ou animais. Estou falando, né, repito, de um imaginário moderno sobre a bruxa, o que de fato as pessoas acreditavam que estava ocorrendo. Na reunião, que tem lugar num porão, caverna ou charneca deserta, encontram-se de 10 a 20 bruxas. Se entre elas estiver uma neófita, uma cerimônia de iniciação precederá as matérias ordinárias a serem tratadas no encontro. A noviça ficará de tal modo vinculada ao culto que terá grandes dificuldades para retirar-se.
Assim, ela é obrigada a jurar que guardará os segredos do culto e ficará ainda mais unida ao grupo quando prometer matar uma criança e apresentar o seu corpo numa reunião subsequente. Renuncia oralmente à fé cristã e sela sua apostasia, o seu abandono à religião cristã, calcando aos pés um crucifixo ou excretando sobre uma hóstia consagrada. Em seguida, ela adora o mestre masculino do culto, o diabo ou seu representante, oferecendo-lhe o beijo obsceno nas nádegas. E aí vai ter toda uma representação imagética sobre o beijo na bunda do diabo. Concluída a iniciação, a Assembleia participa de um banquete. As bruxas encenam uma paródia do festim eucarístico, trazendo os corpos de crianças a quem previamente mataram. As crianças podem ter sido roubadas de famílias cristãs ou serem os filhos concebidos pelas bruxas em orgias anteriores. Elas são imoladas como oferendas ao diabo. As bruxas podem cozinhar os corpos das crianças, misturá-los com substâncias repugnantes e incorporá-los a um ungento de levitação. Ou podem consumir o corpo e o sangue das crianças numa paródia ritual da Santa Ceia. Depois do festim, os archotes são apagados ou os candelabros são derrubados por um cão ou gato preto. Começa então a orgia. Ouvem-se gritos de misturem-se e cada pessoa agarra que estiver ao seu lado em lascivo abraço. Os encontros são indiscriminados, homens com homens, mulheres com mulheres, mães com filhos, irmãos com irmãs. Concluída a orgia, bruxas e bruxos despedem-se de modo ritualístico de seus senhores e regressam para casa satisfeitos a fim de se juntarem a seus cônjuges adormecidos. Semelhante cena jamais ocorreu, mas é o que quase universalmente se acreditava suceder em um sabá de bruxas. O que as pessoas acreditam ser verdadeiro influencia suas ações mais do que aquilo que é objetivamente verdadeiro. E a convicção de que esse relato era de uma exatidão irretocável provocou a execução de quase 100 mil pessoas. E isso depois a gente vai tratar com um pouquinho mais de profundidade. Então a questão basicamente está montada, a imagem dos sabás e das bruxas na era medieval e sobretudo moderna. Voltando então para esse caso aqui, o Sínodo de Paris em 829 vai promulgar um decreto com implicações sinistras no futuro, tendo os versículos do Levítico e do Êxodo como base. Vamos ver o que esses versículos vão falar. Levítico, capítulo 20, versículo 6. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra e aquele homem e o extirparei do meio. Êxodo 22, do 18 ao 20. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será... Eu acho que cortou ali. Deixa eu só ver aqui para a gente não perder essa referência. Será? É porque deformou... será morto, claro. Deformou quando a gente fez... Quando eu passei do meu pendrive do meu computador para cá. Então, são esses os dois Levíticos que, teologicamente, obviamente estou falando do Velho Testamento, vão ser utilizados para, vamos dizer assim, fortalecer esse primeiro momento de caça às bruxas. E aí nós temos a história de Teófilo, do Saltério de Imberg. A história data de antes do século VI e é o primeiro pacto formal com o diabo. Nesse quadro, Teófilo presta homenagem feudal ao seu novo mestre, que segura o contrato escrito. O que acontece é que o Teófilo tem várias versões dessa história. Mas essa daqui, pelo menos, que é o que o Russell traz na sua obra, vai tratar de um jovem que queria muito amancebar-se com uma outra jovem. Ele não conseguia de maneira alguma. Então ele, na floresta, encontra o diabo, enquanto ele está caminhando, e o diabo diz o seguinte para ele: olha, eu posso fazer com que ela se apaixone por ti, mas eu preciso que tu me faça um contrato de que você não irá voltar para a fé cristã, de que você irá negar todas as imagens cristãs, vai negar Cristo, a Virgem, e vai ser o meu servo. Então ele faz um contrato feudo-vassálico, é muito interessante porque ele faz toda a ritualística feudal e se torna então o servo do diabo. Acontece, no entanto, e essa é uma história edificante sobretudo, que esse sujeito depois vai... A mulher em que ele estava apaixonado começa a gostar dele, subitamente, óbvio que por efeito do diabo. Só que aí ela percebe que está sob efeito do demônio, ela percebe que o que ela sente não é de verdade. O que ela faz? Ela roga a Virgem Maria para que a Virgem Maria a salve, e a Virgem, então, na sua grande
bondade e sabedoria, irá fazê-lo. Então a mulher vai ser livre do diabo e o sujeito que fez o contrato vassálico também vai viver a sua, né, vamos dizer assim, e a mulher vira uma freira num convento. Enfim, essa é uma história edificante que vai mostrar uma primeira representação, e isso é essencial para se observar por que a feitiçaria vai ter uma relação profunda com o contrato com o diabo, né, mas nesse primeiro momento essa vai ser a primeira representação de um contrato diabólico, né? E aí a gente vai ver depois o Gregório IX organizando a Inquisição, que no início, na verdade, era mais um processo administrativo da Igreja de Roma, na Itália, para, vamos dizer assim, manter o cânone com alguns padres, ou seja, um processo interno, né, para observar o que estava ocorrendo entre os seus eclesiásticos. Então, em 1231, a Inquisição vai ser organizada e o Russell vai dizer o seguinte: as ideias introduzidas pela Inquisição e por outros tribunais constituem o último elemento importante no conceito de bruxaria europeia. Ao processar as bruxas com base mais nas leis contra a heresia do que nas leis contra a feitiçaria, as cortes firmaram definitivamente a separação entre feitiçaria e bruxaria. Porque aí vai correr todo um processo, que eu não vou conseguir abarcar pelo tempo, né, que vai mostrar como que a heresia começou a se colar de maneira absolutamente indissociável com a bruxaria. E a Inquisição vai ser responsável depois, né, por tentar, vamos dizer assim, colocar sempre casos de feitiçaria, de cultos populares, enfim, enquadrados dentro da bruxaria, tendo como base o fato de que o sujeito, né, acusado, terá um pacto com Satã. E esse pacto ele vai ser sempre independente se for explícito, manifesto, se o sujeito escrever uma cartinha ou não, o fato é que esse pacto explícito ou implícito vai ocorrer e ele se tornará automaticamente um servo de Satã. Essa basicamente vai ser o entendimento teológico geral do século XIII, né, que a Inquisição vai muito colocar. E aí tem mais um outro caso muito interessante, da bruxa de Berkeley, né, de 1142. Tendo servido o demônio como feiticeira durante toda a vida, é transportada por ele para a sua sepultura. É muito interessante porque a história dela é basicamente o seguinte: ela faz um contrato com o diabo promete dar tudo que ela quer e ela consegue. No entanto, ela começa, né, no fim da sua vida, ela já estava velha, ela começa a se arrepender e pede súplicas para a Virgem, pede súplicas para Jesus, para todos os santos que ela pode, e ainda que ela reze, nada acontece, né? Ela ainda vira numa relação contratual com o demônio, ela ainda mantém essa relação. Acontece então que ela pede para os seus filhos e netos que rezem de maneira assim contínua no seu túmulo para que ela não seja levada pelo diabo. Acontece então que quando ela morre, então seus filhos vão seguir aquilo que a mãe pede, começam a rezar pelo túmulo, né? Colocam ela dentro de um local fechado, trancado, chaveado, enfim, mas o diabo arrebenta as fechaduras desse cemitério, arrebenta o local onde ela estava enterrada e retira o corpo dela, que pelos poderes satânicos ganha vida, e leva ela para o inferno em cima de um cavalo preto. Essa história mostra justamente como que lá no século XIII, e nesse caso no século XII, o poder diabólico, o poder demoníaco vai começar a ficar cada vez mais intenso, né? Que é aquilo que a gente estava falando antes com relação ao Satã. Então isso vai ser bastante interessante nesse sentido. E aí o século XIII e XIV, também um pouco como a gente já viu, vai conhecer, além de todos os flagelos, como a peste, o cisma da igreja, né, as guerras como a Guerra dos 100 Anos, enfim, vai ter também o caso de várias seitas que vão pulular pela Europa medieval, seitas heréticas como dos valdenses, dos cátaros, dos flagelantes, enfim, que vão reforçar ainda mais o poder do demônio com relação ao seu cortejo com as pessoas, né? Ou seja, como que o demônio consegue, ele é tão poderoso que ele consegue fazer com que inúmeras pessoas contratuem-se com ele, né? Enfim. E aí a gente chega no caso famosíssimo, né, da Joana d'Arc do século XV. O caso da Joana d'Arc é muito brevemente interessante de se comentar porque mostra um caso muito mais político, né, de acusação de feitiçaria, de bruxaria. Isso é interessante porque mostra como que não é simplesmente uma questão teológica, portanto não é também aquilo que o senso comum coloca, que a igreja, né, que é responsável, etc. As autoridades seculares também são responsáveis fortemente por determinados processos inquisitoriais. E,
claro, existem inquisições, né? Não existe a Inquisição, depende de cada país, mas no caso da França, pelo menos, a Joana d'Arc é acusada e condenada muito mais por razões políticas, né, relacionadas a desejos de nobres, enfim, do que pelo fato teológico de ser considerada uma bruxa e etc. Então, só para ilustrar para a gente como que, né, a Joana d'Arc morre em 1431 queimada, a igreja depois vai instaurar um processo, a própria igreja, né, de Roma, vendo que ocorreu algo estranho ali naquela localidade do norte da França, ela instaura um processo e aí lá, ainda no fim do século XV, a igreja vai perceber que na verdade não, ela não era uma bruxa, ela foi acusada injustamente e enfim, no século XX, né, em 1925, se eu não me engano, a Joana d'Arc vai ser beatificada pela igreja, né, vai se tornar uma santa. Então só para a gente ver como que esses episódios políticos aconteciam com alguma frequência. Então o Martelo das Feiticeiras é publicado em 1487 e marca de maneira inenarrável um processo de explosão cada vez maior do diabo e uma sistematização intelectual sobre o contrato esse que eu estava falando para vocês, vassálico com o demônio. E aí eu acho que vale muito a gente ler um pouquinho do que diz o Maleus Maleficarum. Os mencionados inquisidores, e isso é uma bula papal que autoriza, né, os atos dos inquisidores que escreveram o Maleus Maleficarum, os mencionados inquisidores têm o poder de proceder para a justa correção, aprisionamento e punição de quaisquer pessoas sem qualquer impedimento de todas as formas cabíveis, como se as províncias, as aldeias, as dioceses, os distritos e territórios e ademais, como se inclusive as pessoas e os crimes dessa espécie tivessem sido indicados e especificamente mencionados em nossas cartas. Então o Papa dá um poder irrestrito, né, a esses inquisidores. E aí o inquisidor parte para um debate teológico muito interessante sobre a existência das bruxas. Ele vai tentar, né, sustentar que as bruxas existem, e aí está uma outra questão muito interessante, porque quando a gente faz essas análises macro, né, a gente perde algumas nuances da história. Havia, naturalmente, teólogos que não acreditavam na existência da bruxa, como o Maleus Maleficarum queria, por exemplo, sustentar. Então, os autores do Maleus Maleficarum vão fazer toda uma espécie de argumento, toda uma retórica para justificar a existência das bruxas como aquelas que pactuam com Satã. Então, eles vão dizer o seguinte: do que já se disse, tiramos a seguinte conclusão, né, desse debate que eu citei. A opinião mais certa e mais católica é a de que existem feiticeiros e bruxas que, com a ajuda do diabo, graças a um pacto com ele firmado, se tornam capazes, se Deus assim permitir, de causar males e flagelos autênticos e concretos, o que não torna improvável serem também capazes de produzir ilusões visionárias e fantásticas por algum meio extraordinário e peculiar. Então, quer dizer, na mente desses inquisidores, eles estavam fazendo mal, fazendo bem, né, às sociedades no momento em que eles estavam acusando as bruxas, né, e colocando elas para serem queimadas, se fosse o caso. Eis o segundo. Não obstante pensarem as mulheres mencionadas em parágrafo anterior, que cavalgam, como pensam e dizem, ao lado de Diana ou de Heródias, estão elas, na realidade, a cavalgar com o diabo, que, tendo adotado um nome pagão, lhes faz recair todo o seu encanto. Essa é uma citação extremamente importante, porque ela mostra de maneira assim, bastante explícita, né, da onde que vem essas crenças dessas bruxas. Né? Há autores que vão sustentar, autores que hoje historiograficamente são ultrapassados, por assim dizer, que vão sustentar que a bruxaria, na verdade, é uma manifestação religiosa do paganismo, pura e simplesmente, ou seja, uma religião que se sustentou milenarmente de celtas, de teutônicos, enfim, que vai permanecer imutável, como se fosse uma múmia, né, existente, cadavérica, mas que vai continuar sendo cultuada e ritualizada por mulheres e homens, enfim. Exatamente essa senhora, Margaret Murray. Só que as vertentes mais modernas da historiografia inglesa, sobretudo, vão dizer o contrário, que não, na verdade não é bem assim. Né? O que a gente conhece como bruxa teve sim uma mistura com elementos cristãos, com elementos que evocam o diabo, com elementos que evocam, portanto, malefícios e tudo aquilo que os inquisidores viam. Né? Só que o que acontece é que folclore, alguns requisitos, alguns vamos dizer assim, indícios daquela cultura camponesa, céltica, enfim, que vão continuar perdurando, vão ser misturados
né, com outras coisas, e os inquisidores vão entender, como é o caso, por exemplo, da Diana, que é uma deusa céltica, se eu não me engano, agora, ou romana, eu acho que é romana. Hã? Greco-romana. E eles vão entender, né, a Diana como justamente uma representação diabólica, enfim, tentando apreender no seu imaginário, né, na sua alteridade, aquilo que estava à sua frente, que era incompreensível para eles, né, uma vez que eles são da alta cultura, uma cultura muito estratificada, muito diferente. Portanto, o que vai acontecer, eu diria que é quase inevitável assim, nesse percurso da história, porque eles estavam numa mentalidade, numa forma epistemológica, vamos dizer assim, numa maneira de ver o mundo que de tal maneira era determinada, né, pela sua classe social, pelos seus textos, enfim, pela sua cultura, que se distanciava tanto da cultura baixa que não conseguia de fato, né, perceber o outro como autônomo, como, enfim, alguém que possa ainda cultuar outras crenças, outros folclores, enfim, que não são os seus, né. Mas, chegando para o final, né, do Martelo das Feiticeiras, não é possível que se tenha efeito sem causa. Os atos das bruxas são de natureza tal que não podem ser realizados sem o auxílio de demônios, conforme nos mostra Santo Isidoro ao escrever as bruxas na sua Ética 8ª. Bruxas são assim chamadas por causa da atrocidade de seus malefícios, perturbam os elementos e confundem a mente dos homens sem se utilizarem de qualquer poção venenosa, apenas pela força de seus encantamentos, destruindo almas e provocando toda a sorte de efeitos que não podem ser causados pela influência dos corpos celestes com a mera intermediação de um homem. Então a gente percebe como que a bruxa é poderosa, como que o poder diabólico continua extremamente potente, né, no século XVIII, no século XVI e XVII, e como que, portanto, os inquisidores, nas suas mentes, estavam tentando fazer o bem, né, salvar aquelas almas que estavam sendo cortejadas pelas bruxas. E aí, esse tipo de interpretação vai levar, né, à morte de entre 40 a 60 mil pessoas durante do século XVI, durante o século XIV até o século XVIII, segundo os números do Russell, né. Foi um episódio que, por óbvio, é extremamente terrível na história. Há gente que compara muito, né, com o genocídio nazista, enfim, ainda que sejam comparações políticas acima de tudo, mas cabe, antes de qualquer coisa e antes da gente continuar e chegar no final, colocar alguns adendos aí, né, que são muito importantes para a gente compreender um pouco algumas ideias de senso comum que circulam por aí. Por exemplo, a primeira e mais famosa, isso foi culpa da igreja, tudo que aconteceu foi um genocídio eclesiástico sem fim, etc. Bom, antes de, né, eu sequer refutar isso ou dizer que isso não é verdade, mesmo que fosse assim, como eu havia citado antes, havia padres, né, havia eclesiásticos da alta cultura que se opuseram a isso e que diziam que não, na verdade as bruxas, conforme elas estavam colocadas no Maleus Maleficarum, não existiam. Então, se eu fosse levar por esse argumento, eu já diria, né, que o sujeito teria que perguntar primeiro que igreja ele está falando, que eclesiásticos que ele está, né, se colocando. Em segundo lugar, e mais importante, esse argumento não faz o menor sentido, uma vez que isso é uma coisa assim que eu tenho que dizer para vocês, né, não foi a igreja que inventou o fogo, e não foi a igreja que inventou a fogueira, não foi a igreja que inventou a tortura. Todas essas práticas já eram comuns na Idade Média e Moderna. As práticas da tortura, as práticas da fogueira, as práticas de tentar arrancar uma verdade determinada através, né, de sofrimentos terríveis, eram formas comuns de justiça, de punição. Isso só vai mudar no século XIX, quer dizer, a igreja, por assim dizer, só se movimentava de acordo com o imaginário da época, de acordo com o que a época considerava como normal, como comum. É muito provável que se qualquer pessoa, né, aqui presente estivesse no século XVI e avistasse uma bruxa, sairia correndo e iria imediatamente, né, falar com um inquisidor para que instaurasse um processo aí de inquisição. Isso, então, dito, assim, não é uma tentativa de defender a igreja ou fazer uma defesa política, etc., mas é uma questão histórica mesmo, né? Não faz sentido a gente, com os olhos do século XXI, condenar o que aconteceu há 400, 500 anos atrás.
É muito mais fácil, por outro lado, a gente condenar o que aconteceu há 80 anos atrás, que é o caso do Holocausto, por exemplo. Faz muito mais sentido no nosso imaginário. Agora, não tem como a gente, de fato, condenar o que aconteceu há 400, 500, 600 anos no mundo que não é nosso, no mundo em que a gente absolutamente não compreende, ainda que a gente tente, pelas fontes, pelos discursos historiadores, enfim. Mas, de fato, são coisas muito diferentes que precisam ser colocadas. Eu acho que feito esse adendo, tudo bem para vocês? Acho que ficou alguma dúvida com relação a isso que eu falei? Nenhuma contestação, ninguém dizendo, mas a igreja... Então tá. Finalizando então, Satã entra em agonia a partir do século XVII e sobretudo no século XVIII. Entra em uma agonia absoluta porque toda essa difusão do satanismo, essa explosão absurda do diabólico do século XVI e XVII vai começar a retrair-se. E aí eu trago um caso que eu acho que vale muito a pena ler, das freiras de Loudun. É um caso interessantíssimo que eu vejo, por exemplo, pelo menos como uma forma de, vamos dizer assim, agonia do próprio Satã. Uma vez que o diabólico, enfim, o demoníaco estava sendo cada vez mais alterado, contraído. Então vamos lá. Aqui. A histeria em torno das bruxas produziu certo número de eventos colaterais bizarros no início do século XVII. Entre eles, casos de satanismo em conventos, notadamente em Loudun e entre outros que ele vai citar aqui. A história das monjas de Loudun, que se tornou famosa por intermédios do romance Os Demônios de Loudun e do filme de Ken Russell, Os Demônios, não conheço, se alguém conhece me indique, requer algum detalhamento. Começou com uma conspiração dos inimigos do padre Urban Grandier, que é esse sujeito que está sendo condenado aqui atrás. Confessor no convento das monjas ursulinas de Loudun. A madre superior e muitas das monjas diziam-se possuídas e acusavam o padre Grandier de tê-las enfeitiçado. Simulavam convulsões, rolavam pelo chão enquanto proferiam obscenidades e acusaram o padre de numerosas indecências. Grandier não era um sacerdote exemplar, mas as provas de que era bruxo tinham sido deliberadas e habilmente forjadas, incluindo um pretenso e ridículo pacto escrito em latim, da direita para a esquerda, assinada por Satã, Beelzebul, Lúcifer, Leviatã e outros espíritos maléficos, um dos quais marcou seu nome com o desenho de um tridente. Apesar de tão grotescos subterfúgios e do fato de muitas das monjas detratoras terem se retratado publicamente, os inimigos de Grandier não desistiram de seus intentos. Ele foi demoradamente torturado e até a pequena graça de ser estrangulado antes de ser entregue às chamas da fogueira lhe foi negada. Mas os acontecimentos seguintes tomaram um rumo insólito, ou seja, caso algo tenha sido perdido. Um sujeito tentou ser acusado por freiras, de que ele estava cometendo bruxaria, fazendo cortejos com Satã dentro do convento. Ele foi acusado, condenado, e lá estava ele sendo queimado depois de tudo isso. Mas os acontecimentos tomaram um rumo insólito. Tendo a conspiração obtido completo êxito, não subsistiam quaisquer motivos para que as monjas continuassem fingindo estar possuídas. Contudo, seus sintomas só fizeram piorar. Uma das monjas, e aí a partir daí ele cita um documento da época, caiu no chão blasfemando em convulsões, levantando a nádega e a camisa, exibindo suas partes íntimas sem pudor e berrando palavras imundas. Seus gestos tornaram-se tão indecentes que os circunstantes desviavam os olhos. Gritava repetidas vezes, maltratando-se com as próprias mãos. Vamos, me foi... Enfim, você já deve imaginar. Em outros momentos, as monjas golpeavam seus peitos e costas com as próprias cabeças, como se estivessem o pescoço quebrado, e faziam-no com uma inconcebível rapidez. Isso é muito interessante, porque esse tipo de elemento é o que a gente vai ver muito facilmente no Exorcista, por exemplo. É isso que acontece, eu acho que é no Exorcista, que ela vira de costas e começa a correr com a cabeça no chão, etc. É no Exorcista, onde ocorre isso. Está aqui as origens desse elemento. Seus rostos ficaram medonhos, tanto que ninguém suportava olhá-los. Os olhos mantinham-se arregalados sem pestanejar.
Suas línguas estenderam-se de súbito para fora da boca, horrivelmente inchadas, duras e cobertas de pústulas. Jogavam os corpos para trás, arqueando-se até que as cabeças lhe tocavam os calcanhares, e caminhavam nessa posição com espantosa rapidez e por muito tempo, que é aquilo do exorcista. Soltavam gritos tão horríveis e tão altos que nada parecido com isso jamais fora ouvido por alguém. Usavam expressões tão indecentes que envergonhariam até o mais debochado dos homens. E aí diz o Râncio, de tanto fingirem a possessão, as monjas acabaram se acreditando de fato possuídas. A falsa crença tinha alimentado a histeria e culminado em psicose. Tais eventos indicam o grau em que a mania social da bruxaria era capaz de produzir insanidade em indivíduos. No entanto, assim como essas freiras agonizantes, o diabo estava começando a agonizar. Talvez justamente a freira estava se colocando daquela maneira porque o próprio diabo estava agonizando. Porque, de fato, isso vai acontecer como um dos últimos lampejos, por assim dizer, dessa grande explosão, dessa grande manifestação do diabo e da bruxaria do século XVI e XVII. Essa época do caso das freiras de Lundum é pós o famosíssimo caso das bruxas de Salem, que também é outro caso muito político, que, enfim, levaria um tempão para abordar, eu não vou falar muito bem dele. O fato é que, deixa eu ver se... O fato é que, depois, no século XVIII, a retração diabólica é tamanha que há casos muito esporádicos de condenação da Inquisição, por exemplo. Se eu não me engano, a gente pode contar nos dedos quantas pessoas morrem na Inquisição no século XVIII. E aí, no século XIX, o diabo entra em completo estado de catarse, assim, ele entra em parafuso, por assim dizer. E eu fui pesquisar alguns conceitos, por exemplo, do espiritismo, que é uma crença que hoje se faz muito presente no Brasil, ainda que não tanto quanto as crenças evangélicas, e que teve uma predominância maior no Brasil lá na década de 60, 70, porque o espiritismo, que surge no século XIX, influenciado por questões cientificistas próprias do século XIX, vai completamente matar o diabo. O diabo não existe no espiritismo. Todos os espíritos, isso segundo o livro dos Espíritos de Allan Kardec, e eu não sou espírita, só estou... sim, então tu sabe o que eu estou falando. Todos os espíritos, me corrija se eu estiver errado, não existe mais o diabo. O que acontece é que o diabo é substituído por espíritos malignos, ruins, que não conseguem mais a salvação. E aí o diabo, a figura de Satã e etc., segundo Allan Kardec, vai ser uma alegoria posteriormente que não vai, enfim, se sustentar na religião espírita. Isso só para mostrar como um exemplo como que Satã foi completamente estrangulado no século XIX. Mas no século XX, até para as mentes de ateus e até para as mentes de pessoas de outras religiões, Satã vai povoar o imaginário de todos nós, que vivemos ainda hoje através de filmes de terror, etc. E o Satã real, se ele existe, caso vocês acreditem, também foi responsável pelo... Bom, a gente sabe o que aconteceu no século XX, o Holocausto, entre outras coisas, outros genocídios terríveis, vão mostrar ainda o poder de Satã sobre o mundo, segundo um olhar mais cristão, mais teológico. O fato é que um olhar mais secular também vai ver Satã em todos os lugares, uma vez que, como eu disse, ele ainda está no nosso imaginário, ele ainda está nos filmes, e já está, eu pelo menos assim, eu estou cansado de ver os mesmos filmes de terror com a mesma temática, do sujeito possuído por demônios e toda aquela coisa que fica igual em todos os filmes de terror. Mas o fato é que Satã resistiu, mas não tanto, obviamente, como o poder de Deus. E aí, sem falar, é claro, falando agora já de 2019, já do nosso contexto do Brasil, como que Satã se manifesta de maneira explícita nas religiões evangélicas. E como que o Satã se torna uma obra, vamos dizer assim, uma forma de cortejar os crentes, até de certa maneira semelhante àquela medieval. O Satã está em todo lugar, nós precisamos cuidar de Satanás, que é o grande tentador, que a todo momento está nos fazendo pecar, etc. E precisamos nos manter rígidos, absolutamente rígidos nos caminhos de Cristo, para que Satanás, que é identificado com a esquerda, depois, enfim, como a gente sabe muito bem, vai ser... Exatamente.
vai ser esse Satã utilizado politicamente, né? Não mais... Claro que eu estou falando de determinadas raízes evangélicas, não estou falando das religiões evangélicas no geral. O fato, então, é que Satã ainda está muito presente entre nós e... Oi? Virou um partido político. Exatamente. Muito bom, virou um partido. E a gente não sabe aí, a gente vai ter que trabalhar muito para manter Satã afastado da nossa sociedade. Enfim, terminando então, eu só trago algumas bibliografias que eu utilizei, algumas complementares, outras para, de fato, aprofundar o tema. O maior que eu utilizei de eixo foi a História do Medo do Ocidente, de Jean Delumeau, que é um livro clássico francês, a história das mentalidades, enfim, que vai traçar do século XIII ou XIV até o século XVIII, portanto, uma longa duração, né, medos no geral, dentre eles o medo do diabo. Eu utilizei também o verbete diabo, né, do Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, que mostra num panorama bastante... Ah, sim, volto. Esse livro aqui, infelizmente, está em falta hoje, é muito difícil de encontrá-lo. Mas esse aqui ainda está à venda, que é o Dicionário Analítico do Ocidente Medieval, que tem verbete sobre Satã e faz uma ótima análise bem resumida, bem panorâmica sobre o diabo na Idade Média. Esse aqui que eu trouxe aqui, História da Bruxaria, do Jeffrey Russell. Esse livro é muito interessante porque ele está sendo publicado por uma editora que mais comumente publica livros assim jovens, enfim, livros mais de uma literatura... Oi? Tipo Ica, exatamente, de uma literatura que não é necessariamente acadêmica. No entanto, Russell é um dos maiores nomes historiadores ingleses, né, que tratam da bruxaria. Nós temos, obviamente, como não podia deixar de ser, o Ginsburg, que traz uma das análises mais brilhantes sobre bruxaria. Eu não poderia tratar sobre as interpretações de Ginsburg e tudo mais por conta do tempo, né, que eu acho que eu já até me passei demais, mas o fato é que Ginsburg faz, nos seus 3 livros, né, Os Andarilhos do Bem, quando ele fala dos Bendanti, o Queijos Vernes, do moleiro Menóquio, e depois da História Noturna, onde ele também fala de Benedante, entre outras crenças, ele faz uma análise absolutamente genial, né, através de um método indiciário, conseguindo, portanto, chegar num filtro, né, de uma cultura camponesa, que é uma coisa extremamente difícil, que não é para qualquer um, né, por assim dizer. É um livro ótimo e ele também escreve, né, de uma maneira literária, ele é eu sou muito fã do Ginsburg, pelo menos. Nós temos, para o caso do Brasil, eu queria ter trazido, né, o diabo no Brasil, mas não pude por conta do tempo, é muito assunto, eu tive que passar por cima de muitas coisas, né, da lenda de Fausto, enfim, que é o Diabo e a Terra de Santa Cruz, da Laura de Mello e Souza, Feitiçaria e Religiosidade Popular no Brasil Colonial. É um livro que se tornou clássico sobre o século XVI e XVII, que vai mostrar bem como que esse imaginário foi transplantado, né, da Europa moderna para o novo contexto da América. É um livro fundamental sobre a história cultural do Brasil, que foi lançado na década de 80, final da década de 80, e ainda hoje continua sendo uma grande referência, né? Junto a Laura de Mello tem também o Ronaldo Vanfas, que lançou o Trópico dos Pecados, Moral, Sexualidade e Inquisição no Brasil. Ele trata menos do diabo e mais da Inquisição, né? Como a Inquisição como instituição, perseguindo gays, por exemplo, entre outras minorias da época, né? Também é outro livro clássico e fundamental da década de 80. Temos o Homens e Mulheres da Idade Média, que eu utilizei para alguns casos, né, e eles tentam, eu acho que é o próprio Jean Delumeau que escreve também sobre o diabo, porque eles têm homens e mulheres e personagens, na verdade, né, e também é muito interessante, é um livro ricamente ilustrado, caro, mas que vale muito a pena. A Civilização do Renascimento, que traz um panorama geral sobre essa época de explosão diabólica, que é um livro também extremamente fundamental e clássico. Desculpa, que muda a visão sobre o Renascimento e com isso muda a visão sobre a bruxaria na Idade Média e sobre a racionalidade da Idade Moderna, né? Perfeito, exatamente. E a Civilização do Renascimento é muito, muito interessante nisso, né? Porque ele aborda isso de maneira bem, assim... porque eu, pelo menos, gosto muito de como Jean Delumeau escreve, porque ele dá muitos exemplos, enfim, então é muito... Oi? Ele detalha muito, então eu pelo menos acho bastante divertido. Assim.
Nós temos a cultura popular na Idade Moderna, do Peter Burke, onde ele trata de maneira mais ou menos assim, pelo menos em capítulos, ele trata sobre a questão da cultura popular, que era vista como bruxaria, enfim, também é uma questão, é um livro fundamental. O Grande Massacre de Gatos, que não trata necessariamente, né, sobre bruxaria, nem sobre Inquisição, trata sobre um caso do século XVIII, que é um caso, enfim, que alguns historiadores colocam como história das mentalidades, mas que, enfim, não tem muito a ver com esse tema, mas, né, como a gente viu ali, foi um exemplo que eu utilizei porque ele fala sobre o imaginário do gato, né, que é muito interessante. O Decameron, né, por óbvio, que é aquele que eu citei, enfim, da história engraçada, né, do diabo, enfim. Eu fiz uma pesquisa e o Decameron tem apenas 2 histórias, no geral, sobre 2 contos, né, aliás, sobre o diabo, que envolvem o diabo de maneira mais explícita. As outras coisas que possuem são mais, assim, citações de xingamentos, por exemplo, né, o sujeito que diz, diabos e tal, mas, de fato, ele não aborda de maneira muito diversa. E, claro, né, obviamente, a Divina Comédia, que foi, eu acho que o eixo central, eu pelo menos tentei, né, traçar um pouco como é que esse imaginário diabólico influenciou Dante, como é que Dante influencia esse imaginário diabólico, né, depois do lançamento do Inferno da Comédia. O Manual dos Inquisidores, do Nicolas Eymerich, que é lá de 1300 e pouco, do século XIV. Esse Manual dos Inquisidores, que é prefaciado pelo Leonardo Boff, eu acho que ele tem aqui na biblioteca, e ele é interessante, mas ele trata muito mais de questões, vamos dizer assim, jurídicas, né, da Inquisição, e não necessariamente de crenças e tal. Quem faz isso que eu disse é o Martelo das Feiticeiras, né, que faz toda uma discussão teológica sobre quem é a bruxa, o que a bruxa faz, né, enfim. É o livro. É um prefácio Desse daqui? O Martelo foi prefaciado pela Rosemarie Muraro. Eu acho que esse é o mesmo. Brilhante, Exatamente. dissertação sobre o papel da mulher na história e a diabolização, né? Perfeito, exatamente. Eu não sei agora, porque todos esses livros estão com edições novas. Eu acho que esse é prefaciado por ela. Eu queria um que era um daqueles boxes assim lindos do Martelo das Feiticeiras, mas eu não quis depois no final porque não tinha esse. Eu acho que é isso, gente. Ficou alguma pergunta? Alguma questão?